Flamengo teve atualizações com relação aos contundidos, né, aos lesionados ali. O Pedro não treina com os não relacionados do Flamengo para o Fla-Flu. Maia vai a campo e faz exercícios, né? Aqui, ó, isso está no Globo Esporte, tá? Pedro foi relacionado para o banco, mas tinha mínimas condições de jogo, segundo o Globo Esporte. Poderia participar de poucos minutos. Acho que 15 ele conseguia, né? Foi pelo menos, né? Não foi utilizado devido à forma como o jogo se desenhava, segundo o Vitor Pereira. Queria um jogador que atacasse os espaços, escolheu o Mateusão. Pedro se recupera de dores no adutor da coxa esquerda e, se não tiver nenhum contratempo ao longo da semana, será relacionado para a semifinal do Campeonato Carioca. A questão é saber se estará em condições físicas que permitam um período de jogo considerável. Thiago Maia também foi a campo nessa quinta-feira, mas para realizar exercícios fisioterápicos. Embora ainda esteja iniciando a transição após torcer o tornozelo esquerdo contra o Vasco, o volante não está descartado para a semifinal. Davi Luiz, Pulgar e Varela em tratamento. Não foram a campo nessa quinta-feira. O zagueiro sofreu um trauma no joelho direito contra o Vasco, enquanto o lateral direito apresenta problema no pubis. Mais um com pubis. Mais um uruguaio aí com problema no pubis. E o Pulgar, que fraturou o quinto metatarso do pé direito no clássico do Botafogo, contra o Botafogo, segue fora, né? Então, essas são as atualizações. Pedro treinou com os não relacionados, tem inclusive uma foto dele correndo no bobinho ali. O Thiago Maia está fazendo a transição, mas não é descartado. Davi Luiz, Pulgar e Varela estão fora. Nesse cenário aqui, Renan, pode ser que a gente consiga manter aí pelo menos o time que entrou contra o Fluminense. Até porque não tem nenhum desses caras que volta 100%, né? A gente não sabe o Pedro, mas o Thiago Maia certamente não vai estar 100% para esse jogo, né? Qual é a minha esperança aí, cara? A minha esperança é o Pedro conseguir se recuperar em condições de pegar essa vaga, pelo menos a do Matheus França, cara. Eu acho que se a gente tiver no trio de ataque ali, o Gabriel, o Pedro e o Cebolinha, com o Cebolinha em ascendência, e o Gabriel voltando a fazer uma função que ele já estava se adaptando mais, a ponto dele ter desaprendido um pouquinho ali a jogar mais isoladamente ali no ataque, talvez esse trio aí consiga ser um trio que dê pra gente mais eficiência no ataque, porque até o jogo de ontem a gente tinha conseguido melhorar um pouquinho a nossa capacidade defensiva. A gente estava tomando 4 gols, 3 gols. A gente conseguiu dar uma ajustada nisso. É claro, a gente tem que entender o contexto. A gente tomou gol de times que são mais competentes, são melhor preparados, que foram os gols que a gente tomou na Supercopa, no Mundial e tudo mais. E depois o nosso nível de enfrentamento cai, e aí uma das consequências naturais poderia ser a gente passar a tomar menos gol, como aconteceu. Mas assim, eu não consigo, sinceramente, cara, eu não consigo mais tolerar o Matheus França ganhar espaço frente a outros jogadores ali. Eu sei que é difícil de você barrar o Gabigol, e sei também que é difícil você barrar o Pedro. Mas o primeiro a entrar ali, entendendo que agora o Cebolinha faz parte do time titular, tem que ser o Gonçalves. E para mim também não tem como o Arrascaeta jogar, cara. O Arrascaeta precisa parar um pouco de jogar, ficar um pouco, sei lá, descansar um pouco mais, tentar dar ênfase em trabalho um pouco mais técnico, não sei. Mas não dá pra gente colocar o cara nesse olho do furacão, jogando todo o jogo mal, sendo improdutivo, começando a ter torcedor na arquibancada, sendo mais efusivo nas reclamações. Daqui a pouco isso ganha mais eco, começa a ter vaia, começa a ter xingamento, e aí você começa a massacrar um pouco mais o aspecto ali emocional do jogador, que mais uma vez, a gente é repetitivo, mas é uma valência ali do jogador que a nossa preparação ali, a nossa ciência do futebol, ela negligencia completamente, e bota o Everton Ribeiro, que é mais consciente taticamente, tem um potencial criativo semelhante, especialmente agora que o Arrascaeta não cria nada. E eu acho que eu iria com um time mais ou menos nesse formato, cara. Eu iria mais ou menos, seria ali é quase que
é quase que sei lá, um 3-4-3 da vida ali, né? Porque tu joga com 3 zagueiros, mas vamos pensar no Léo Pereira como se fosse um lateral esquerdo, e aí tem o Mateuzinho como lateral direito ali, já que o Varela tá lesionado. Os meus 3 meias seriam esses daí, cara. Igor Jesus, Vidal / Gerson, até colocaria o Vidal, e o Everton Ribeiro. E aí a gente vai ter 2 opções de jogadores técnicos, criativos no banco para entrar ao longo do jogo quando o adversário começar a igualar o desgaste físico com o nosso. Que é o time adversário vai começar a jogar, vai começar a se desgastar e tal, vai começar a reduzir a rotação, e aí tu entra com o Gerson, que já tem uma rotação naturalmente menor do que a galera, agora tá pior ainda, e o Arrascaeta, que também tá nesse bolo aí, tá sofrendo desse mal. E aí tu vai ter 2 jogadores no banco para mudar o jogo. E vai parar de entrar com o Mateusão da vida, vai parar de entrar com, sei lá, com o Marinho, que também nem entrou, enfim. E vai começar a dar mais oportunidade para o Matheus Gonçalves também. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que dá para a gente ir com um time melhor, sem mexer muito, e preservando um pouco das mexidas que o Vitor Pereira fez, para ver se de um jeito ou de outro a gente começa a jogar bem, esse novo modelo de jogo, esse novo conceito comece a ganhar um pouco mais de respaldo e credibilidade, a ponto de amanhã ou depois a torcida até comprar a ideia de mexer nos medalhões e ficar do lado do treinador e não do medalhão. Mas hoje ficar do lado do treinador é impossível, pô. Não tem como. O resultado não ajuda e as decisões que ele toma menos ainda. Entendeu? A ponto da diretoria começar a sofrer pressão da torcida e começar aos poucos, a conta-gotas, através da imprensa, seja essa informação distorcida ou não, ela começa a abandonar o barco e deixar o treinador sozinho. Eu só não sei, na questão dos 3 zagueiros, se ele vai montar com 3 zagueiros de ofício ou se ele vai entrar com alguém ali. Eu tentaria entrar com o Ayrton Lucas. E aí você ainda faria o lado ali, Ayrton Lucas e Cebolinha, com o Ayrton Lucas vindo de trás, né? Eu não sei se ele treinou nessa forma, com o Ayrton Lucas fazendo esse, entre aspas, zagueiro ali pela esquerda, né? Ele fez com o Thiago Maia, fez com o Cebolinha ali como ala. O Ayrton Lucas tem entrado muito na segunda linha. Bom, quando você tem o Thiago Maia ali, ele vai mal, na minha opinião. Acho que não é o melhor dele. Ele precisa de espaço, ele precisa dessa ultrapassagem que ele faz ali, e isso, pô, ele faz a vida inteira, então ele tá muito mais confortável fazer isso também. Mas eu não conseguiria entrar, assim, o jogo contra o Vasco e o Ayrton Lucas tá no banco. É um dos nossos melhores jogadores na questão física. Então, assim, a gente já tá sofrendo. A gente vai abrir mão de um jogador que tá bem fisicamente? Não sei. Mas aí tu jogaria o Cebolinha pro outro lado nesse contexto, ou tu tiraria o Cebolinha? Não. O Cebolinha na segunda linha e o Ayrton Lucas na primeira. Na verdade, eu não sei se eu entraria com 3 zagueiros nessa formação. Entendeu? Você pode entrar com 4, volta o Mateuzinho um pouquinho, até porque, bom, vamos lá, vou montar o time que eu colocaria. Colocaria os 4 ali atrás, então, Matheus Cunha, Mateuzinho ou Varela, vai ser o Mateuzinho, porque o Varela não tá treinando, né? Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meu meio seria Igor Jesus. É duro, mas eu iria de Gerson. Aí eu colocaria o Everton Ribeiro centralizado, Cebolinha, Gabigol e Matheus Gonçalves. E aí, se o Pedro tiver condição, não tem e tal, dá para entrar no segundo tempo, ficaria com ele com opção. Eu teria no banco como opção Pedro e Arrascaeta para entrar. Seriam 2 jogadores ali de qualidade, né? Meio para frente. E aí, meio para trás, irmão, aí você tem o Vidal para entrar, você tem os zagueiros ali e tal, para tentar dar um gás. Eu entraria assim. Não sei nem se é a melhor formação, mas eu tentaria entrar assim. Não entraria com 4. Quer dizer, eu acho, assim, eu gostei dos jogos com 3 zagueiros. Eu não achei ruim. E eu acho que deu uma certa consistência defensiva, né? Se for para entrar com os 3 zagueiros, eu não sei como é que eu ia fazer, porque eu não sei se o Ayrton Lucas treinou na posição que era do Thiago Maia ali.
né? Então, se ele tivesse treinado ali, era ele naquela posição, treinado e ido bem, né? Era ele naquela posição ali com o Cebolinha na segunda linha. Eu faria assim. Eu acho difícil a gente tirar o Ayrton Lucas do jogo.